Queridos, como muitos aqui sabem, nós estamos compartilhando a cada domingo reflexões, sermões no livro, na carta aos Hebreus. Esse livro do Antigo Testamento não tem um autor claramente definido. Os comentaristas divergem a respeito de quem teria sido o autor da carta aos Hebreus. Ela foi escrita, quem a escreveu para um grupo de cristãos que tinha saído do judaísmo. E eles lutavam muito, muito, muito contra perseguições, humilhações. Eles eram tirados para nada muitas vezes, obrigado, Júnior. Tanto por conta dos romanos, quanto também por conta dos judeus, que agora perseguiam aqueles seguidores do caminho, perseguiam aqueles que eram seguidores de Jesus Cristo, dizendo para eles que a religião deles não fazia sentido nenhum, que a jornada deles não fazia sentido nenhum, porque eles não voltavam para o judaísmo. Onde é que está o templo dos cristãos? Eles não tinham um templo. Onde é que estão os profetas dos cristãos? Onde é que estão os sacrifícios? Onde é que estão os anjos ministrando a esse povo? Então, todos esses questionamentos buscavam o quê? Minar a fé e tentar fazer com que eles retrocedessem da caminhada com Cristo. E eu gosto muito dessa temática, irmãos, porque eu vejo que a caminhada cristã, ela não é um voo que só vai o tempo todo. Na verdade, nós passamos momentos da nossa vida de questionamentos, de perguntas, de inquietações, sentimentos e pensamentos mal resolvidos. Então, essa carta vem tratar de assuntos que também fazem parte das nossas vidas, que também fazem parte de inquietações dos nossos corações. E eu quero ler esse texto de Hebreus capítulo 2, versículo de 1 a 4, porque ele vai ser a base da reflexão dessa noite. Ele nos diz assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Amém. Esses 4 primeiros versículos da carta aos Hebreus, eles são para nós um alerta muito grande. Você já negligenciou um bom aviso na sua vida? Alguém te avisou de alguma coisa, alguém te alertou de alguma coisa, alguém te chamou atenção para alguma coisa, alguém te preveniu de alguma coisa, alguém tentou te mostrar o risco daquele caminho que você estava seguindo, daquela decisão que você estava para tomar, e você não deu ouvidos? Como seria a sua vida hoje se você tivesse dado ouvidos a tais conselhos? Como estaria a sua vida hoje se naquele momento você tivesse tido a humildade e a maturidade para receber de coração aberto conselhos sábios que vinham de Deus para a sua vida, mas que naquele momento não fizeram sentido para você? Hoje, a carta aos Hebreus também trará avisos importantíssimos, alertas importantes para nós. Esse trecho da carta é como se ele. Semana passada nós vimos uma celebração incrível da pessoa de Jesus. Jesus exaltado acima de tudo, de todos. E agora ele começa o capítulo 2 dizendo: portanto, ou seja, tendo em mente a superioridade de Jesus sobre anjos, sobre profetas, sobre qualquer poder, sobre qualquer autoridade material, espiritual, ele está infinitamente acima, ele reina soberanamente, e os inimigos dele serão colocados como estrados dos pés deles, ficarão sob os pés dele. Portanto, ou seja, em virtude disso, tendo em mente isso, considerando essa verdade, começa o alerta.
Presta atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. Não abandone a fé em Jesus Cristo. Não fique olhando para trás, para a sua religião histórica, para a sua tradição religiosa. Olhe para Jesus, porque Jesus é incomparável e superior. Aqui ele começa a fazer, ainda no versículo 2, ele está dizendo o seguinte, o alerta vem da seguinte forma: no Antigo Testamento, quando os anjos levaram as tábuas a Moisés, então por ministério dos anjos, a lei chega a Moisés e como consequência a todo o povo. E o que acontecia? A lei de Deus no Antigo Testamento, anunciada, ensinada, ela deveria ser levada a sério, porque ela apontava para algo muito maior que ela. E quando não era obedecida, a pessoa se colocava em uma situação de receber o quê? Punição. O que o autor tinha em mente era, falando para um público que conhecia bem isso, diferente de nós, inclusive, que eles atentassem para a seguinte questão: se Jesus Cristo é infinitamente superior a tudo aquilo que o Antigo Testamento trouxe, se o Antigo Testamento se completa, se Jesus é o fim, é o ponto mais alto da revelação, que todo o Antigo Testamento vai crescendo e chega até Jesus. Ele é o cumprimento de toda a lei, ele é o cumprimento da profecia, e Jesus Cristo é superior por causa disso. Se Deus punia aquilo que era inferior, por que ele não punirá aquilo que é a desobediência àquele que é superior? Se a lei, ao ser desobedecida, colocava a pessoa numa situação de ser punida, por que ele não fará isso quando desobedecemos aquilo que ainda é infinitamente, incomparavelmente superior, que é o evangelho da graça do Senhor para as nossas vidas? Por isso que ele diz: pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme. E toda transgressão e desobediência recebia o castigo merecido. Então, não se enganem, não é porque o evangelho é o evangelho da graça que o justo juiz não vai exercer juízo sobre a vida daqueles que deliberadamente transgridem e desobedecem à lei. Ele é o mesmo. E a sua lei perfeita exige de nós obediência. Mas alguém poderia dizer: pastor, mas não há quem obedeça tudo isso. É verdade. Se a nossa salvação dependesse da perfeição da nossa obediência, estaríamos sem esperança. Porque nenhum de nós é capaz de obedecer à lei em todas as coisas, em todo tempo. E errar um ponto da lei é o quê? Errar toda a lei. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Por isso que esse Salvador não poderia ser alguém qualquer. Não poderia nem mesmo ser um grupo de anjos que Deus sacrificasse em nosso favor. O nosso pecado, que nos distancia de Deus, que nos separa de Deus, exigiu o sacrifício perfeito. Por isso que o Filho de Deus, o próprio Deus, morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Para que mesmo homens e mulheres falhos, para que mesmo homens e mulheres que jamais conseguiriam a salvação pelas suas boas obras, para que homens e mulheres que se isso fosse deixado nas mãos, nas suas mãos, nas minhas mãos, nós não teríamos nenhuma expectativa de salvação, pudéssemos ter a certeza de vida eterna. Agora, eu não posso brincar, isso é graça, gente. Como é que é o nome disso? Graça. Eu não merecia, eu merecia condenação, ele me salvou. Eu merecia morrer e ficar separado dele eternamente. Ele entregou o filho dele e agora ele promete estar comigo todos os dias e por toda a eternidade. Como é que é o nome disso? Um presente imerecido, uma dádiva que eu não mereço e ele escolheu me dar.
Escolheu porque havia virtude em mim? Não, não escolheu porque havia virtude para isso. Escolheu porque a virtude estava nele. Ele é a própria virtude. Porque ele é a própria virtude, ele vem ao meu encontro, que não tem virtude, para derramar sobre a minha vida salvação. Isso é graça, evangelho da graça. Isso parece simples de entender, mas há um símbolo incrível para isso, que na ressurreição de Jesus Cristo, muitas coisas acontecem na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, mas eu quero dar destaque a uma que para mim é um símbolo maior de tudo isso. É quando todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento, e o ponto mais destacado era o templo, e dentro do templo o Santo dos Santos, que era o local que se cria que era a habitação de Deus, o local onde Deus estava. Por que Jerusalém não seria destruída nunca? Era a ideia porque Deus está ali, Deus está no templo, Deus está no Santo dos Santos. Deus está no seu santo monte, templo no alto, Jerusalém no alto, templo no alto. Ele está ali. E aí aquele local era o local que o sumo sacerdote adentrava uma vez por ano para a presença de Deus, procurando a misericórdia de Deus, para que Deus perdoasse o pecado do povo. E o que acontece, gente? O evento Jesus Cristo na terra como Salvador, a cruz e a ressurreição fazem com que o véu do templo fosse rasgado de cima a baixo. Não há mais lugar santo. Existem pessoas santificadas pelo Espírito Santo. Todos agora têm acesso a Deus por causa desse Salvador. Todos agora podem chegar à presença de Deus, arrependidos dos seus pecados, confessando a Jesus como seu Salvador, e o Espírito de Deus vem neles habitar. Agora, eu não preciso ir a alguém para chegar até Deus. Não tem, Deus tirou o intermediário da jogada. Agora, quando você prostra-se diante dele, com a verdade do seu coração, confessa Jesus como Salvador, se arrepende dos seus erros e clama pela misericórdia dele, você é visitado por Deus, você é perdoado por Deus, a paz se estabelece no seu coração, a culpa é removida e a paz vem morar dentro de você. O Espírito de Deus vem habitar a sua vida. A questão é o que nós fazemos com isso. Esse é o alerta. A gente pode dar inúmeros glória a Deus e aleluia, mas a questão é o que a gente faz com tamanho presente, com tamanha salvação, que é a expressão do versículo 3. O que faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação? É uma grande salvação, é o Filho de Deus se entregando por nós. Essa grande salvação foi anunciada primeiramente pelo Senhor, depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar. Vamos explicar um pouquinho essa história das gerações aqui. Esse grupo que recebeu a carta, eles não tinham convivido com Jesus no dia a dia de Jesus. Eles, assim como nós que não convivemos com Jesus, nós recebemos a mensagem chegou até nós. Então, era de Jesus para quem? Para os seus discípulos mais próximos, os apóstolos, que esparramaram a mensagem do Evangelho, que foi transformando vidas, famílias, cidades, contextos. As igrejas foram se formando, pessoas foram se convertendo, pessoas foram se dobrando aos pés de Jesus. E agora esses homens e mulheres recebiam essa mensagem, não diretamente de Jesus, porque não conviveram com Jesus, mas a partir dos apóstolos, que discipularam outros para fazerem discípulos e assim sucessivamente. A igreja de Jesus é uma igreja apostólica. Ela não é romana, mas ela é apostólica. Por quê? Porque ela é fundamentada, ela é baseada, ela é completamente alicerçada no ensino de quem? Dos apóstolos, daqueles que conviveram com Jesus e que ensinaram, pregaram o evangelho e ensinaram os primeiros líderes da igreja e assim sucessivamente. Quero voltar agora para a questão da negligência. A salvação é gigantesca, como a gente viu, porque o nosso pecado exigia um Salvador imenso. E a pergunta é, será que a gente está vivendo a vida achando que se a gente negligenciar isso, a gente vai estar de boa na lagoa? Será que se a gente jogar na lama o sacrifício de Jesus com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas intenções, mas
com a nossa carnalidade, com o nosso pouco desejo de estar com Deus, com o nosso pouco desejo de santificar a nossa vida, vai estar tudo certo, porque Ele é aquele que vai passar a mão na nossa cabeça, aquele que vai passar o pano para tudo que nós fizermos. O que esse texto está dizendo é, não, Ele não fará isso. E isso nada tem a ver com que Ele não tenha amor pela sua vida ou pela minha vida. Nada tem a ver com falta de amor de Deus para com quem segue impenitente, com quem segue desobedecendo a Ele, mesmo conhecendo a verdade, mesmo tendo a habitação do Espírito em sua vida, mesmo tendo a palavra de Deus, mesmo tendo tudo o que Deus preparou para nós, corrigimos os nossos erros, mas nós escolhemos permanecer no erro. O que esse texto está dizendo é que quem peca deliberadamente vai viver momentos difíceis na sua vida, porque esse Deus que promete salvação, esse Deus que confirma a sua salvação, esse Deus que de fato salva pessoas, Ele também é justo juiz, e todos nós estaremos diante dEle prestando contas das nossas vidas a Ele, e o tempo da graça um dia fecha. E alguém pode dizer, mas Jesus ainda vai demorar para voltar. Eu não sei se ele vai demorar ou se ele vai voltar agorinha. Eu não quero entrar nisso. Eu estou dizendo qual a garantia que você tem muito tempo. Porque mesmo que ele não volte, se ele te chama, o seu tempo acabou. Quem fica aqui ainda está no tempo da graça. Mas quando nós somos convocados, esse tempo termina para nós. Nós vamos prestar contas a ele. E a gente vive como se fosse o quê? Viver aqui eternamente? Como se esse Senhor não ligasse, não se importasse. O que ele está dizendo é não. Se a revelação inferior, aquela que foi entregue através da lei, pelos anjos, a Moisés, ela exigia, era justo que as pessoas fossem punidas nas suas desobediências e transgressões, ele está dizendo assim também será quando nós lançamos na lama o sacrifício de Jesus, quando o evangelho da graça chega até nós e nós negligenciamos tamanha salvação. A ideia aqui, irmãos, quando a gente olha o texto original, é de um barco que ele foi mal atracado. Imagina um barquinho, ele deveria estar atracado. E veio um vento forte. E esse vento, ele foi mal, como ele estava mal atracado, ele foi levando esse barquinho. Foi levando. Não estava muito longe. Aí passou um tempo, ainda não estava muito longe, mas cada vez ele estava mais longe do lugar seguro para ele. De pouquinho em pouquinho, esse barquinho foi sendo levado para longe de Deus. Esse é o alerta para aquela geração e para nós. Versículo 4, para nós fecharmos a ideia e fazermos algumas aplicações. E Deus confirmou a mensagem de quem? De Jesus, que foi passada para os apóstolos, que depois foi passada para a liderança da igreja. Deus confirmou a mensagem. Como que Deus confirmou a mensagem? Por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres. E também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. Vou tratar um pouquinho disso aqui agora. Quando a gente lê o Evangelho de João, se nós lermos atentamente, talvez existam pessoas aqui que estejam fazendo suas devocionais no Evangelho de João. Preste atenção numa coisa. Os milagres dentro do Evangelho de João, eles estão diretamente relacionados com uma verdade espiritual que Jesus queria ensinar. E o milagre era uma confirmação daquela verdade espiritual que ele estava anunciando e que as pessoas resistiam, ou rejeitavam, ou negligenciavam. Então o milagre vinha como um testemunho de Deus, como um selo de Deus, como uma testificação de Deus de que aquela mensagem era verdadeira e de que aquele era o Salvador, o Messias, o prometido de Deus. Vou dar um exemplo. Jesus é a luz do mundo. É uma verdade. Jesus está ensinando seus discípulos que ele é a luz do mundo. Qual o milagre que ele faz? Ele dá vista ao cego. O cego que estava em trevas
agora está na luz. O sinal de que aquilo era verdadeiro é no fato do milagre ter acontecido. O milagre acontece para confirmar a mensagem, para confirmar a verdade. Ou seja, o Pai está o tempo todo dizendo: esse é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Ele é o cumprimento da promessa. Todo o Antigo Testamento vai se cumprir. Todas aquelas promessas de que eu mandaria a ele. Qual é a maior delas? A ressurreição, irmãos. A maior delas é a ressurreição. A ressurreição é um fato histórico. A ressurreição não é uma coisa de, nós cremos na ressurreição. Nós cremos na ressurreição de fato, mesmo que não fosse um fato histórico. Porque nós cremos na Bíblia como verdade de Deus, como palavra de Deus. Mas Jesus, não é, as evidências históricas mostram para a ressurreição de Jesus. Mas como, pastor? Que loucura é essa? Lógico que mostram. Como é que alguém vai confessar que ele está vivo? Como é que alguém não vai se curvar diante do imperador? Como é que alguém vai ser jogado para leões, para animais ferozes, para servir de alimento com filho, com mulher grávida e tudo? E vai dizer, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Eu falei com ele hoje, ele está vivo, ele reina. Eu vi, ele está vivo. Eles perdiam tudo por confessar Jesus. Não havia um benefício, uma vantagem que não fosse a paz de Deus no coração deles, por um único fato. Ele reina, ele é Senhor, ele é meu Salvador, ele vive. É disso que o texto está falando. Deus confirmou. A pergunta é, Jesus fez o que deveria ter feito. O Pai fez o que deveria ter feito. Construíram em nosso favor tão grande salvação. A pergunta é, como eu e você temos tratado essa tão grande salvação? Quero fazer algumas aplicações. Primeiro, é verdade que existem muitos ventos fortes soprando contra a nossa fé. E isso é anunciado. Nós não temos um grupo de judeus querendo que a gente faça sacrifício aqui. Essa não é a nossa realidade. Mas qual é a nossa realidade? O que hoje te seduz? O que hoje te diz, não sei não se eu não vou voltar para isso. Eu não sei não, quando eu ouço um sambinha, você é do Rio? Não, é da Baixada? De onde você é? Aquele sambinha, agora é o período do sambinha. Aquele sambinha assim, aquela coisa, lá da tua infância, será que é isso? Será que é essa memória que mexe contigo? Você que é de Xerém, ali aquele sambinha, aquela coisa ali do bloco de rua, talvez não seja de quem é do Sul. O que é não importa. É que hoje eu fiquei muito impactado, irmãos. 12 anos aqui, eu nunca tinha ouvido. Tipo um ensaio de bloco ou de escola de samba. Aqui, em casa, assim, ouvindo. Sei que acontece um movimento aqui, ali e tal, na rua, lá, vi fechado. Mas, assim, essa coisa de você estar em casa e ouvir isso, que é comum no Rio. Aí a Ana Luísa hoje me chama. Pai, o que é isso? Ela me chama na janela, assim, e tinha ao longe um batuque, irmãos. Um sambinha. Eu falei, misericórdia, gente, eu voltei quantos anos na minha vida agora? Voltei lá para o Rio de Janeiro, voltei para Xerém agora, né? Não importa o que é, irmãos. Não importa qual é a sua sedução. Não importa aquilo que mexe com você, aquilo que mexe com o teu pensamento, com o teu sentimento, aquilo que você fica ali. Eu não sei o que é, eu não sei o que te seduz, aquilo que brilha os olhos em você. Eu não sei se talvez não seja nada disso, não seja nada a ver com entretenimento, talvez seja um sofrimento. Você vai dizer, gente, está sofrendo demais minha vida. As perdas que eu tenho tido, antes de Jesus eu não tinha. Eu tinha um emprego melhor, eu comia melhor, eu tinha alguém perto de mim, agora eu perdi esse alguém. Não sei qual é a tua perda que te leva a achar que sem Jesus é melhor. Eu não sei qual é o elemento do teu passado que faz com que você olhe para Jesus e fale, eu acho que eu vou largar. Eu não sei o que é e não me importa saber. O que me importa é que você saiba que Ele está te alertando nessa noite.
palavra dele nos alerta a todos que um dia, todos nós, vamos prestar contas da nossa vida a eles. E a tão grande salvação que ele nos entregou não pode ser negligenciada. Cuidado, porque o barquinho, ele não é levado assim, dá um tapa e ele some lá do outro lado. Não é assim. O barquinho vai de pouquinho em pouquinho. Nada a ver, pô. Todo mundo faz. Pô, mas você não está se sentindo bem? Está se sentindo bem? Você fez algum mal para alguém? Você não é tão ruim assim, pô. E aí começa essa ladainha, começa... E leva para onde isso, gente? Para longe de Jesus. Segundo, o vento sopra contra a nossa fé e o abandono da fé normalmente é um processo lento. É muito raro que alguém levianamente acorde num dia e diga assim: hoje eu vou cometer um pecado mais cabeludo que tiver. Muito raro. Acontece? Acontece. Só para dizer que acontece. Para dizer que a regra tem uma exceção. Mas a regra não é essa, gente. A regra é que a gente deixa de orar. A regra é que a gente põe um monte de coisa no dia da gente, mas a gente não quer estar com Deus, mas a gente está dizendo que quer ficar com Deus na eternidade. Não, na eternidade eu vou querer ficar com Deus. Mas agora eu não consigo ficar 5 minutos com Deus, eu não consigo ficar 5 minutos com a palavra, eu não consigo orar, eu não consigo me quebrantar diante da presença de Deus, eu não consigo mais confessar pecado, eu não consigo adorá-lo, exaltá-lo, eu não consigo elogiá-lo, eu não consigo mais, porque eu nem separo, eu nem tenho, eu vou começar a semana amanhã de atividade, eu nem me planejei qual é o tempo da minha vida que eu vou estar com ele, mas eu estou fazendo plano de que na eternidade eu vou estar. Isso é contradição, isso é uma aberração, isso é papo furado. E é esse o alerta que a palavra está trazendo para nós hoje. Quem não quer estar com Deus 5 minutos hoje, tem certeza que quer ficar com Ele na eternidade o tempo todo? Tem certeza? Você pensa, você está namorando alguém, você está noivo de alguém, você está num relacionamento com alguém, você não gosta de ficar com essa pessoa, fala, não, mas eu vou passar a minha vida contigo. Somos nós, negligenciando tão grande salvação. Irmãos, eu não estou falando aqui de cumprir a agenda religiosa da igreja. O pastor convocou hoje a escola para 18 horas, tinha uns heróis da resistência que vieram. Que viu, pastor, a gente está bem com Deus, que a gente veio aqui, não deixou o senhor ficar aqui passando um carão sozinho e não tem ninguém. Não é isso não que eu estou dizendo não, irmãos. Porque religião nenhuma salva ninguém. Ninguém vai ser salvo por placa de igreja, por pastor, por nada. Todo pastor, todo líder, o melhor, o mais completo, o mais lindão, fofo, precisa de um Salvador. Eu não estou falando da religião, eu não estou dizendo, o alerta não é assim, olha, você não tem cumprir religiosa da sua igreja, cuidado, hein, que um dia você vai acertar as contas com Deus, não é disso que se trata. Nós participamos de uma comunidade de fé, irmãos, não para ganhar pontinho com Deus, não para a gente falar, Deus, fiquei uma semana bonitinho, o que eu vou ganhar essa semana? Vai ter sobremesa? Vai ter pudim no domingo, Deus, agora? Fiquei a semana todo bonitinho. Não é isso, irmãos. Nós participamos de uma comunidade de fé porque nós entendemos o Evangelho da Graça. O dia que nós entendemos o Evangelho da Graça, o dia que esse Deus nos visitou e nos revelou a sua graça, de tão grande salvação a nós entregue, tantas coisas que não faziam sentido passaram a fazer. Uma delas é pertencer a uma família de fé. Servir e ser servido, amar e ser amado, perdoar e ser perdoado, ajudar pessoas a receberem essa mesma mensagem transformadora, investir tempo, dinheiro, recursos da geladeira ou da despensa para sentar com alguém, poder estar com ela e ter a oportunidade de dizer a ela: você também, você também, você também pode ser alvo da graça do Senhor Jesus. Cuidado, porque esse abandono vem de forma lenta, vem num processo lento, em que pequenas coisas vão morrendo dentro de nós e nos levam a uma falência espiritual completa. É preciso estar vigilante, é preciso estar abraçado a Jesus, é preciso confessar os seus erros, suas intenções, suas tentações,
é preciso quebrantamento. E o quebrantamento necessário dificilmente vai acontecer num ambiente público como esse. Terceiro, a justiça de Deus. O mesmo Deus que cumpre promessa de salvação vai cumprir promessa de condenação. Nós continuamos tendo um Deus que traz uma justa recompensa. Ou a justa recompensa por aquilo que Jesus fez, porque a nossa salvação é o quê? É uma justa recompensa. Aquilo que quem fez? Jesus. É uma justa recompensa a entrega de Jesus. Salvação. É uma justa recompensa àquele que não pecou, mas se entregou por pecadores. Mas qual é o outro lado dessa moeda da justa recompensa? É punição. A punição justa para a transgressão deliberada, para a desobediência deliberada, para aquele que se recusa a ouvir o que Deus está falando com clareza. Veja que a quem mais é dado, mais é cobrado. Porque alguém pode dizer assim, pastor, mas a pessoa nem conhece o Evangelho da Graça. Esse texto não se aplica a ela. Esse não é um texto que foi escrito para pessoas que não conheciam Jesus, que ainda não tinham sido evangelizadas. Esse texto não foi escrito com elas em mente. Esse texto foi escrito para pessoas que eram de Jesus. Foram escritas para crentes, pessoas como eu e você. A quem mais é dado, mais é cobrado. Alguém pode dizer, mas o inferno, sofrer no inferno eternamente, uma punição eterna, não é demais, não. A pessoa viveu aqui 80 anos, 90 anos, 70, sei lá quantos anos ela viveu, agora vai sofrer eternamente, o sofrimento dela não tem fim. Isso não é demais, não sei que isso é justo mesmo. É assim que a gente começa a relativizar a Bíblia, tá? Você começa a relativizar a Bíblia dessa forma. Você começa daqui, dali, não sei não, isso não é assim não. Não é possível, pô, o negócio é eterno assim. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você já matou alguma barata? Ou correu dela, né? Ou mata ou corre, né? Barata tem esses dois negócios. Ou grita, mata ou corre, né? Mas você já levou alguém aos tribunais porque ele matou uma barata? Vou te processar. Você matou a barata aqui do quintal. Ninguém fez. Eu não tenho conhecimento de que alguém tenha feito isso. Gente. Mas e se ele matar o gato? Se o mesmo que matou a barata matar o cachorro, o seu cachorro, é diferente? Por que é diferente? Só porque você não gosta da barata? E se for seu filho? Se aquele que matou a barata matou o seu filho, é diferente? É diferente. A dignidade do ofendido importa. A dignidade do ofendido importa completamente. A dignidade do ofendido importa totalmente, sempre. Qual é a justa punição por ofender ao Deus Santo, Salvador, Perdoador, que enviou o Filho dele para nos salvar? Qual é a retribuição justa? O que seria a punição justa? Essa discussão esteve, ainda está um pouco, esteve mais quente, deu uma mornada, mas ela está muito presente. Quando alguém diz assim, agora o que Israel está fazendo? Israel está entrando lá e está assassinando um monte de gente inocente. Essa não é uma retribuição justa para o ataque que ele sofreu. Ok? O que seria uma retribuição justa? Entrar lá e estuprar um monte de mulher e criança? Essa é a retribuição justa? Então nós vamos contar o número de mulheres, crianças que foram violadas,
foram torturadas, e agora a gente vai lá e pega o mesmo número. Isso é retribuição justa? O que seria uma retribuição justa? Uma indignidade dessa? Quem que vai dizer o que é justo? Quem é o santo, o juiz perfeito, que vai dizer que uma retribuição é justa ou não? Eu? Você? A gente tem espelho em casa, não tem? O que esse texto está dizendo é que Deus vai punir, e Deus vai punir eternamente, por um motivo claro: pela indignidade da nossa ofensa ao ser dele. Ele é digno. Ele é digno de honra. Ele é digno de louvor. Ele é digno de adoração. Não que nós negligenciemos, joguemos na lama o sacrifício do Filho dele. Não parece ainda claro para nós, porque parece que quem matou Jesus foram as pessoas do dia dele. Ah, aquele soldado fez isso, jogou a lança. Ah, não, foram os judeus que foram lá, que soltaram Barrabás e foram lá fazer campanha para Barrabás ser solto porque queria matar Jesus. Eles é que mataram Jesus. Quando nós negligenciamos tão grande salvação, nós estamos fazendo o quê com Jesus? Quando nós negligenciamos a nossa vida com Deus, nós estamos fazendo o quê? Honrando Jesus? Celebrando a vitória dele? Exaltando? Não, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos lançando na lama tão grande salvação. A dignidade de Deus é infinita. E é justamente contra ele que nós pecamos. Por que a punição é eterna? Por causa disso. Eternidade é suficiente. Eternidade é justo para o castigo por causa da infinita dignidade da pessoa de Deus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Ela é absolutamente proporcional aos olhos de Deus. Quarto, esse texto ele tem um caminho muito legal. Ele faz uns destaques assim, a perfeição da palavra de Deus é um negócio incrível. Ele está dizendo para um grupo que não viu Jesus, que não tocou em Jesus, que não conversou com Jesus, que não recebeu nenhum milagre de Jesus, não comeu um alimento que ele multiplicou, não teve nenhum daquele grupo, nada. Eles estão dizendo o seguinte: creia na mensagem que chegou até você. Jesus, Deus foi e autenticou com os milagres a mensagem dele. Os apóstolos conviveram com Jesus. O que Deus fez? Chancelou, confirmou. A quantidade de milagres que tem no livro de Atos, irmãos. O que estava em jogo ali? A mensagem. A mensagem novinha. Tem um Salvador. O Salvador chegou. Chegou aonde, irmão? Chegou lá entre nós. Teve aqui, conhece não? Essa não é a resenha dos homens lá no caminho de Emaús. Você é o único que estava em Jerusalém que não sabe das últimas coisas. O que últimas coisas, Jesus? Dando uma de desenganado só para os caras soltarem. As últimas coisas. O varão profeta, que nós acreditávamos ser o Salvador, o enviado de Deus, o Messias, os nossos líderes. Sabe o que fizeram com ele? Estava onde? Isso é um tanso. Você tem uma dádiva na sua mão, no seu celular, no seu tablet. Você tem algo de valor inestimável. Você tem o mapa para a salvação, para ter paz com Deus. Você estaria completamente perdido se Deus, na sua infinita misericórdia, não tivesse salvado. Deus salvou o arquivo, irmãos. Esse aqui, ó. Bíblia, 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 palavra, palavra, palavra. É por ela que os homens são salvos. É por ela que as pessoas reconhecem Deus. Ela é poderosa. Ela é transformadora. Ela é uma dinamite de Deus dentro do nosso coração. O que nós temos feito com a palavra do Senhor que chegou até nós? 5.
Não conviva com dúvidas. A gente não precisa concordar em todas as coisas, irmãos. Não precisa. Eu tenho clareza disso. Tem algumas discussões e tal, eu nem gosto muito de entrar, não é meu perfil, eu não tenho esse perfil, nem gosto muito, mas às vezes não tem jeito. Aí cai na questão doutrinária, da salvação, teologia arminiana, teologia calvinista, reformado, e vai daqui e dali. Eu tenho uma convicção, irmãos, e me guio por ela, guio o meu ministério, minha vida por ela. Mas eu convivi com pessoas e pastores incríveis, incríveis, que muito me ajudaram e me inspiraram em tantas coisas na minha vida, tinha uma convicção diferente da minha sobre esse tema. O milênio, um é amilenista, outro é pré-milenista, outro é pós-milenista, o outro é flamenguista, o outro... Quero dizer uma coisa para você. Pai, então teologia não é importante? Nós estamos quase 10 alunos de teologia do primeiro ano esse ano, irmãos, para a glória de Deus. Sabe o que é uma igreja desse tamanho ter 10 alunos querendo estudar teologia? Quase 10, se não tiver 10 não está longe não. Eu vou chamá-los aqui à frente para os irmãos orarem por eles, eles vão precisar, eles não sabem onde estão se enfiando não. Mas o que eu quero voltar aqui, irmãos, então o pastor está descartando. Não, eu estou dizendo que existe uma coluna que segura todo o restante. Como o nosso corpo tem uma coluna, tem uma espinha ali, ó, e nela não há divergência, não há corrente, não há, eu penso desse jeito, há uma corrente assim, uma corrente assada, esquece. Tem vários elementos que compõem aquilo que nós cremos, que não há dúvida nenhuma. Você tem alguma dúvida que o único que salva é Jesus? Se você tem dúvida quanto a isso, você está com um problemaço, porque a Bíblia não deixa nenhuma dúvida disso. Qual é o destino daqueles que a quem vai salvar? Os salvos vão para onde? Não há nenhuma dúvida a respeito disso. Qual é o destino eterno dos salvos? Não há. Qual é o destino eterno daqueles que perecem sem Jesus? Não há. Esse assunto não é do assunto controverso. Não estamos discutindo o milenismo aqui. Existe uma coluna que é a base. Ele é o Criador. Ele criou homem e mulher. Ele criou do nada. Ele dirige a história. Ele conduz a história para o fim que ele deseja. Ele formou um povo. Ele enviou o sol. De coisa que a gente poderia falar, não tem dúvida nenhuma. Aí a gente que às vezes quer pegar as coisas assim. Eu não estou falando dessa dúvida. Essas dúvidas são boas, sabe para quê, irmãos? Você faz um churrasco, você faz uma lasanha, você faz uma galinha, você chama quem gosta disso para conversar com você, e vocês vão na resenha, isso vai longe, vai virar depois janta, vai virar, isso, e é show de bola. Não é dessa dúvida que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte: se você tem dúvida da sua salvação, mas você tem vindo à igreja, você se acostumou com o pessoal da igreja, você se acostumou com tudo que a gente faz aqui, você se acostumou que seu filho vem com você, sua filha vem com você, mas ele nunca confessou a Jesus. Você tem dúvida a respeito disso. Essas dúvidas não podem permanecer. Deus tem resposta para quem procurá-lo com o coração aberto. Os irmãos entendem isso? Deus vai trazer a resposta para inquietações como essas. Não descanse por não ver o seu filho salvo, sua filha salva, seu sobrinho salvo, sua sobrinha salva, sua irmã salva. Não descanse. Jesus morreu para que pessoas como nós e como eles pudéssemos encontrar a salvação. Quero terminar a minha fala, irmãos. Tão diferente o sermão de hoje de domingo passado, nem basicamente a mesma sequência. Um sermão que era exaltação brutal da pessoa do Senhor. E hoje, um puxão de orelha master para todos nós. O que você tem feito com tão grande salvação? O que você vai, diante de Deus nessa hora, corrigir na sua vida por causa de tão grande salvação? O que você vai corrigir dentro do seu ambiente familiar
por causa de tão grande salvação. Quem que você vai orar agora pela salvação dela e você vai se dedicar para a salvação dela? Porque você recebeu tão grande salvação. Quais são as consequências de tão grande salvação na sua vida?